Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, é o Rodrigo aqui novamente para mais um Desmistificando as Crenças Populares. E hoje, nada melhor do que nós falarmos sobre a Páscoa. Então sentem-se, acomodem-se, porque tem muita coisa legal para a gente conversar sobre essa incrível data. Bom, meus amigos, eu acredito que a grande maioria de vocês, obviamente, são católicos e outra parte são espíritas ou estão buscando alguma crença. Acho que poucas pessoas do meu canal são realmente judeus e seguem, obviamente, a pura e verdadeira tradição judaica. Mas para a maioria dos católicos, a Páscoa ela se remete ao ato de comer ovos e... Bom, é comer ovos. Eu acho que poucas pessoas sabem o que realmente simboliza a Páscoa e, obviamente, poucos católicos iriam dizer é o renascimento daquele cara lá, Jesus, é o renascimento de Jesus. Bom, é verdade, realmente, acho que a maioria das pessoas, elas nunca prestaram atenção no que realmente é a Páscoa, no que simboliza a Páscoa e o que realmente ocorre nesta data. Bom, mas a Páscoa vai além de comer ovos. Obviamente, a Páscoa é uma festa que vai marcar o início do calendário bíblico de Israel e delimita aí as datas de todas as outras festas na Bíblia. Bom, Páscoa, ou Pessah em hebraico, ela significa literalmente a passagem, ou seja, pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os, como está em Êxodos 12, 27. Dessa maneira, torna-se então uma festa instituída por Deus com um memorial para que os filhos de Israel jamais se esqueçam que foram escravos no Egito. E que o próprio Deus os libertou com a mão poderosa, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre o faraó, como a gente viu em Êxodo 12. Assim, a Páscoa nos remete à memória e à identidade de um povo. Enfim, o povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir a Deus, a ser luz para as nações. A Páscoa, então, tornou-se uma festa instituída para que jamais Israel se esqueça de quem foi, quem é e quem deve ser. Da mesma forma, todos tornam-se, então, discípulos do Messias, ou são co-herdeiros ou co-participantes das promessas e das alianças dadas por Deus a Israel, pois através do Evangelho foram enxertados em Israel e são partes do mesmo corpo, judeus e não judeus, a família de Deus. Daí, conforme então o ensino apostólico em Coríntios 5:8, os discípulos de Yoshua, não judeus, podem e devem celebrar também esse memorial. Mas é engraçado porque dentro do catolicismo, Yoshua ou Jesus, ele não é apenas morto na Páscoa, mas ele torna-se então uma representação do próprio Cordeiro Pascal, como visto em Coríntios 5:8, que tira o pecado do mundo, em Jó 1:29, e cujo sangue nos liberta, nos resgata da escravidão do pecado e nos sela com seus filhos. O curioso é que esse processo nos remete à renovação ou uma recriação do nosso ser, sem malícia e, obviamente, sem a maldade. A Páscoa fala a respeito de libertação para servirmos a Deus. A Páscoa ela deve ser celebrada por meio de um jantar familiar, onde um cordeiro seria assado e comido por todos. O jantar também tem que ter alguns outros utensílios ou outros alimentos, como o pão asmo ou sem fermento, conhecido como matzah em hebraico, e, obviamente, as famosas ervas amargas. O pão sem fermento nos remete, obviamente, à época no Egito, mas as ervas amargas, elas nos lembram da nossa vida, como era realmente naquele período, sendo escravos do faraó. Bom, mas foi por volta de mais ou menos 500 a.C. que os judeus criaram uma sequência para o jantar chamada Haggadah, que incluía o relato do Êxodo, 4 cálices de vinho e o caroset, ou a pasta doce. A intenção do mandamento, como nós vimos em Êxodo 12, 26, é que todos os membros da família participem das narrativas e da liturgia e que a festa seja uma ferramenta didática para ensinar as crianças como o Senhor os libertou com a mão forte do Egito. Curiosamente, Jesus, ou como era conhecido como Yoshua, ele celebrou o último jantar da Páscoa com seus discípulos e seguiu exatamente a tradição judaica vigente na época. Ele utilizou quase todos os elementos e a sequência que temos hoje nos lares judaicos.
Não apenas isso, mas ele também utilizou da tradição criada aí no século VI a.C. para institucionalizar a Santa Ceia, um kiddush com um simbolismo mais rico. Mas a forma como desde o século VI a.C. os judeus celebram a festa da Páscoa é praticamente a mesma de hoje. Na mesa temos pratos especiais chamados de Kierá. Bom, neles dispomos alguns elementos curiosos que são colocados no jantar. Um deles é um ovo cozido que representa, obviamente, a oferta da Páscoa feita no templo, que é chamado de Beitza. O Zeroa, que seria o osso do cordeiro, que representa o cordeiro pascal. Nos lares judaicos tradicionais não se come o cordeiro em luto. As ervas amargas, que tem o nome de karpaz, ou a batata cozida, ou a cebola, que representa o duro trabalho dos hebreus no Egito. O mahor, que seria o gengibre, e o shazeret, que seria o salsão. O caroset, que seria uma pasta doce que se assemelha a um barro, lembrando do barro que os filhos de Israel amassavam no Egito para fazerem os tijolos. Mas além desses elementos, também temos 3 pães asmos, 5 cálices de vinho, cada um com um simbolismo diferente. Bom, o curioso é que existem provas históricas que a própria igreja, até meados do século 3 ou 4 depois de Cristo, celebrava a festa da Páscoa da mesma maneira que os judeus. Mas a Páscoa judaica ela só foi proibida de ser celebrada no Concílio de Antioquia, que foi mais ou menos em 341 depois de Cristo, e demorou quase 400 anos até que as pessoas tivessem deixado de vez essa tradição dos apóstolos. Dessa forma, os cristãos de hoje até poderiam mesmo celebrar essa tradição, realizando aí em suas igrejas e em suas famílias um jantar festivo, o pão sem fermento, o cordeiro assado e até mesmo as ervas amargas, como o intuito de relembrar como Jesus, ou conhecido como Yoshua, ele resgatou-os da escravidão, do pecado. Bom, meus amigos do canal, isso aqui é só uma ideia do que realmente é a Páscoa e o porquê ela é celebrada e da maneira como ela é celebrada pelos povos judaicos. A manifestação da libertação do povo de Israel da escravidão também pode ser refletida nos dias de hoje. Afinal, nós somos livres, nós decidimos aquilo que nós realmente queremos fazer das nossas vidas. O nosso trabalho, ter ou não família, os nossos estudos, você tem a sua escolha. Então celebre a sua liberdade, celebre a liberdade do seu pensamento e da escolha, da mesma maneira que celebraram a liberdade de um povo. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena história e eu vejo vocês nos próximos capítulos. Bons sustos e boa Páscoa a todos.